Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer o quinto capítulo, que é a Amante Rejeitada. Eu já tinha feito ele antes, até publiquei, mas acabou que tava cheio de ruído por causa da gravação que foi feita no jardim. Então eu decidi, eu até tentei tirar os ruídos, usar outros aplicativos, mas não deu muito certo. Então eu tô fazendo a nova leitura, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Quem não viu o outro, que bom. Vai pegar um vídeo sem problemas. Vamos à citação. Ela riu e disse que estava pegando em armas contra o próprio Deus. Lúcifer tinha tentado e fracassado, mas ele era um homem. Ela achava que se sairia melhor por ser uma mulher. De Fay Weldon, The Life and Loves of a She-Devil. Então, de novo, né, esse é o capítulo 5º, A Amante Rejeitada. A gente começa a ler ele a partir da página 188, tá? Livrinho, e a louca tinha razão. Bora lá. Uma mulher que eu conheço reclamou que estava tendo sonhos recorrentes, em que era abandonada por seus amores antigos. Embora ela pensasse que já tinha elaborado os sentimentos de rejeição que tinha experimentado em cada relacionamento, ainda persistiam uma sensação geral de rejeição e o desespero diante da possibilidade de ser abandonada. Acima de tudo, desejava ter um relacionamento consciente, no qual cada parceiro incentivasse o outro a se desenvolver e a amadurecer. Seu sonho recorrente a fazia lembrar da dor da rejeição romântica e enfatizava como um relacionamento real podia ser importante. A rejeição romântica é uma experiência humana universal. Seus aspectos trágicos recebem mais atenção na cultura americana, com relatos sensacionais de vingança de amantes, que são contados pela imprensa e recriados em filmes, e nas trágicas canções de amor na música country, no rock e no blues. Uma amante rejeitada é presa fácil do comportamento negativo e de padrões psicológicos de vitimização, que lhe possibilitam considerar-se uma heroína trágica. Mas por baixo dessa imagem sombria, romântica e com frequência deprimida, a rejeição tende a liberar a fúria de suas vítimas, raiva por ter sido traída, pois a traição é um dos maiores medos das mulheres. Quando ela acontece, a louca pode explodir na pele da amante rejeitada. Apesar de suas tentativas para ocultar sua dor e fingir que sabe lidar com isso, perturbando sua vida, seu trabalho e sua alma. Com o coração partido, consumidas por tanta fúria e lágrimas que a alma e o corpo quase não suportam, algumas amantes rejeitadas, enlouquecidas, sentem impulsos homicidas em relação ao traidor, como no filme Atração Fatal. Ou então, têm desejos suicidas, como em numerosas histórias, pois reduziram suas vidas apenas à função de amante em relacionamento. Outras amantes rejeitadas agarram-se ao relacionamento que já acabou e vivem numa ilusão. Possuídas por sua própria fantasia, simplesmente não podem acreditar quando seu amante diz: não, acabou. Consumidas na chama do ressentimento e do martírio, muitas mulheres rejeitadas queimam-se criativa e profissionalmente. Outras ainda compensam sua rejeição segundo padrões de trabalho obsessivos ou comendo compulsivamente, ou com autonegação, como na anorexia ou bebendo demais, drogando-se, mergulhando nas compras ou em outros comportamentos adictivos. Temendo a rejeição, algumas mulheres agem de modo louco assim que iniciam um novo relacionamento. Entram em pânico diante de intimidade e atuam a amante rejeitada ao rejeitarem o parceiro antes de serem rejeitadas. Mulheres que sofreram como pássaros engaiolados em casamentos opressivos podem ser rejeitadas mais tarde por seus maridos. Essa traição geralmente acontece na menopausa, quando uma mulher está estressada emocionalmente e por questões hormonais e pode realmente sentir-se louca e confusa a respeito de sua identidade feminina, que precisa ser repensada e mudada neste novo estágio de vida.
Uma musa pode transformar-se numa amante rejeitada, numa idade ainda mais precoce no ciclo da vida, como aconteceu com Camille Claudel. A negação de que o relacionamento tenha terminado e o comportamento vingativo são aspectos dominantes da síndrome da amante rejeitada. Na verdade, a paixão que a mulher sente por ser amada quase sempre é fomentada pela rejeição. Se ela acreditar que sua própria vida depende do amor do outro, ela não conseguirá aceitar o fim do relacionamento. Ela se agarra à sua ilusão, supondo que pode mudar as palavras de seu amado. Presa neste estado, ela se sente vitimizada. Ela pode ficar doente e usar a pena para tentar se apegar ao amante, ou então mergulhar numa loucura sonhadora como Elvira, a protagonista da ópera Primeira Puritane, ou pode ameaçar ou realmente cometer suicídio como Ana Karenina. Outros se consomem numa perseguição louca às suas fantasias, como no filme A História de Adele H. No momento de loucura, Adele H., filha do romancista Victor Hugo, diz a seu amante que a rejeita: "Eu não sou eu sem você." Ela seguiu o noivo que a abandonou, indo da França até as regiões selvagens da Nova Escócia, onde ele é um oficial do exército. Ela escreve cartas, segue-o pelas ruas, fica tão obcecada com ele que não pensa em mais nada. Sua vida se reduz a assombrá-lo. Está convencida de que, na verdade, ele a ama e acredita que pode tê-lo de volta. Não consegue ouvi-lo quando ele lhe diz claramente que o relacionamento acabou. Escreve para o pai e ele diz que eles vão se casar. A notícia do noivado é publicada nos jornais franceses e o jovem oficial a lê. Perturbado, confronta Adele novamente, mas ela está perdida em seu apego às lembranças do passado. Pateticamente continua a segui-lo em todos os lugares, incapaz de acreditar que ele não a ama mais. Sem a realidade do relacionamento, as fantasias a invadem. No final, não é mais o amante real que ela busca, mas uma figura fictícia que só existe em sua imaginação. Finalmente, um dia ela encontra com o homem real na rua, mas nem mesmo o reconhece. Todos nós tendemos a ter ideias e expectativas de um amante ideal, que projetamos sobre a pessoa real por quem nos apaixonamos. Todos nós tendemos a ter ideias e expectativas de um amante ideal, que projetamos sobre a pessoa real por quem nos apaixonamos. Eu já li, né? Às vezes esses desejos desenvolvem-se segundo nossas primeiras experiências com nossos pais. A probabilidade do aparecimento de fantasias numa mulher é maior se o seu pai estava ausente por doença ou morte, ou era distante ou idealizado demais, e se ela teve um contato muito pequeno com homens reais. Ela pode imaginar um amante fantasma, um homem ideal que só existe em sua imaginação. A tarefa de uma psique saudável, num relacionamento saudável, é atravessar essas fantasias e projeções até a verdadeira intimidade. E os relacionamentos reais, algo que a louca pode nos ajudar a fazer se sua energia for usada de modo correto. O temor dos homens diante das imprevisíveis explosões da louca rejeitada no amor e sua impotência em face da raiva dela têm sido dramatizados em muitos filmes modernos. A protagonista de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos queima sua cama em fúria quando seu amante atrai. E em Atração Fatal, uma amante louca, envergonhada, assusta e ameaça a família do homem que a deixa depois de um caso breve. Ele acaba matando ao lidar com a fúria e a loucura cada vez maiores dela. Acima de qualquer suspeita, uma esposa traída mata de modo inteligente a amante de seu marido, um promotor famoso. Essas mulheres loucas cinematográficas nos assustam porque elas retratam a enorme força que existe na psique de homens e de mulheres apaixonados. O desejo por controle e vingança. A vingança dos demônios femininos. Mesmo a mulher mais contida, educada e amadurecida pode ficar louca quando é traída. Leslie, uma inglesa muito controlada, uma filha e esposa ciente de suas obrigações, seguiu seu marido até um pub depois de ficar sabendo que ele estava tendo um caso.
Ela foi até a mesa onde ele estava acompanhado por uma mulher. Ele lhe disse para ir embora e não atrapalhar a diversão dele. E aí ela perdeu o controle. Quem não? Sua louca interior emergiu e ela gritou e atirou um Bloody Mary no rosto dele, com o copo e tudo. O copo quebrou-se e cortou o rosto dele. 2 seguranças imensos a seguraram e depois a arrastaram à força para fora, deixando-a chorosa, furiosa sob a lua cheia. Hoje ela consegue rir desse incidente, sabe que sua reação louca a ajudou a romper a negação da crueldade de seu marido e da deterioração do casamento, para que um dia ela pudesse se libertar dele. Faz sentido, né? Existem inúmeros modos em que as amantes rejeitadas têm buscado vingança. Elas gastaram loucamente todo o limite do cartão de crédito do marido infiel, leram seus diários e sua correspondência e cortaram os pneus do carro dele. É frequente que o carro corporifique a liberdade, o poder masculino e o controle de um homem. Elas entraram nuas no quarto dos novos apaixonados, jogaram no rosto dele as fotografias tão queridas do casamento cortadas em pedaços grotescos e seguiram um novo casal. Em vergonha. Elas telefonaram para a nova mulher, gritando insultos e ameaças, envergonharam o homem no trabalho e fizeram que os filhos ficassem contra ele. Em Ela é o Diabo, um filme baseado no romance The Life and Loves of a She-Devil, de Faye Weldon, a autora da citação do início deste capítulo, né? As fantasias de vingança são levadas ao extremo. Ruth, uma mulher desajeitada e pouco atraente, cuja mãe a rejeitou por causa de sua feiura, tem um colapso nervoso quando fica sabendo que seu marido vai sair de casa para continuar a ter um caso com Mary Fisher, uma escritora de best-sellers românticos, bela e sentimental. Com uma fúria fria, Ruth trama vingança contra seu marido e a mulher que tomou seu lugar. Habilidosamente incendeia e faz explodir sua casa suburbana, colocando-se na posição de uma pobre vítima. Meu Deus. Toda vez que a gente leu novamente, a gente se percebe detalhes que não tinha percebido antes, né? Como é a segunda vez que eu tô lendo esse capítulo, eu tô conseguindo entender melhor algumas coisas. Bom, continuando, desculpa aí a interrupção. Então, ela incendeia a casa e se coloca numa posição de vítima, né? Então, Ruth agora é uma sem-teto e leva seus filhos para a Torre Alta, uma casa saída de um conto de fadas, situada numa colina à beira-mar, onde seu marido vive com Mary Fisher. Ruth deixa os filhos lá, sabendo que as crianças exigentes e desobedientes interromperão o idílio amoroso na Torre Alta. Ruth também planeja um modo de fazer que a mãe idosa e louca da Mary Fisher saia do asilo onde mora e volte a viver com a filha. Meu Deus! Em seu casamento, Ruth tinha tentado ser uma boa esposa, fingindo estar feliz quando se sentia miserável, nunca reclamando, mostrando sua gratidão pela casa e pela comida ao limpar e cuidar das necessidades de todos. Foi fiel mesmo quando seu marido elogiava mulheres mais jovens em público, encheu a vaidade sexual dele e fingiu ser inferior. Agora ela está ferida, despreza sua dependência antiga e decide ficar rica e poderosa. Ruth entra às escondidas nos arquivos do marido, altera seus livros de contabilidade e faz parecer que ele está desviando dinheiro. Enquanto isso, coloca o dinheiro numa conta secreta na Suíça em nome dela mesma. Abre uma agência de emprego para mulheres, ajuda muitas a encontrarem a energia para sair de sua condição de pássaro engaiolado e entrar no mundo excitante dos negócios e do poder. Então Ruth consegue que algumas dessas mulheres gratas a ajudem em seus planos de vingança. Consegue que seu marido seja preso, condenado e vá para a prisão. Enquanto isso, na Torre Alta, Mary Fisher está perdendo a sua aparência e seu dinheiro. O estresse causado pelas crianças desobedientes por sua mãe idosa
E pelo dinheiro necessário para tirar seu amante da prisão, todas as preocupações práticas e novas interferem com as fórmulas românticas de seus best-sellers. Seus novos livros fracassam. Seus royalties são confiscados, seu cabelo cai, sua pele fica opaca e envelhecida. Ela recebe um diagnóstico de câncer causado pelo estresse em sua vida e morre. Oxe. Neste mesmo período, Ruth melhora sua aparência, perde peso e vai a um cirurgião plástico, a uma equipe médica para refazer totalmente seu corpo. E suas aparências... seu corpo. A dor e os extremos da automutilação por que ela passa são exemplos dos extremos que muitas mulheres fazem para mudar seus corpos e suas aparências, o que é um sintoma da aversão coletiva ao corpo por parte das mulheres. Seu rosto é refeito. Suas pernas, seu nariz e seu queixo são remodelados. Consegue um novo conjunto de dentes. Ela dá aos cirurgiões uma foto de mulher com quem deseja se parecer e acaba como uma réplica de Mary Fisher, a imagem de todas as mulheres belas. Agora rica e bela, ela tem dinheiro para tirar o marido da prisão e até mesmo para comprar a Torre Alta. Remodela o lugar natural e selvagem a seu gosto, arruinando a natureza com grama artificial e estátuas plásticas. Um sinal de seu controle. No fim, acolhe seu marido de volta, agora um homem confuso e acabado. Ele já foi seu mestre, mas agora é seu empregado. Ele sofre enquanto ela dorme com outros homens. Trata-o mal, impondo-lhe todo o sofrimento que ele tinha lhe causado. Orgulha-se de ser uma multimilionária louca, totalmente demoníaca. Erradicou a mulher dentro de si. E seu novo credo é... Credo, né? Credo. É. Eu não coloco minha confiança no destino, nem minha fé em Deus. Eu seria o que desejar, não o que ele ordenar. Eu modelarei uma nova imagem para mim mesma, a partir da terra que criei. Eu desafiarei meu Criador e me refarei. Eu me libertarei das cadeias que me prendem ao chão, dos hábitos, dos costumes e da aspiração sexual. Lar, família, amigos, todos os objetos de afeição natural. Uma mulher demônio é supremamente feliz. Ela está vacinada contra a dor da lembrança. No momento de sua transfiguração de mulher a não mulher, ela mesma desempenha o ato. Ela enfia a longa e afiada agulha da lembrança através da carne viva até o coração queimando. Por algum tempo, a dor é selvagem e ardente, mas agora não dói mais. Eu canto um hino à morte, do amor e ao final da dor. O livro de Weldon, The Life and Loves of She-Devil, pode ser uma fantasia daquilo que muitas amantes rejeitadas gostariam de fazer a seus maridos. Na realidade, elas se envolvem em atos de vingança menos efetivos e menos demorados. Ou então simplesmente ficam paralisadas e transformam-se em pedras vivas, consumidas por suas fantasias de vingança. Identificar-se com a loucura de ser uma amante rejeitada é certamente autodestrutivo. Mais adiante neste capítulo, examinaremos os modos como as mulheres têm elaborado esta energia para não ficarem presas nela, nem continuarem sendo vítimas. Medeia. Em contraste com a mulher demônio, fria e calculista, que tem o mesmo tipo de mentalidade que a Rainha Gelada, a história de Medeia revela louca em uma de suas formas mais primitivas e cruas, a mulher dragão vingativa. Medeia, uma feiticeira bárbara, é a única filha sobrevivente do rei Aeetes de Colchis. Ela se apaixona por Jasão, que chegou à ilha de seu pai com os argonautas, para recuperar o Tosão de Ouro e afirmar seu direito de herança ao trono de Tessália. Jasão tem de cumprir algumas tarefas aparentemente impossíveis pedidas pelo pai de Medeia antes de recuperar o Tosão. Entre elas, Jasão tem que dominar e arrear touros que respiram fogo e semear um acre de terra com os dentes de um dragão que guarda o Tosão de Ouro e que nunca dorme. Medeia, com sua magia, ajuda Jasão a desempenhar as tarefas e até mesmo estrangula o dragão. Ela traz seu pai por Jasão, que lhe faz juras de amor eterno e de lealdade. Ela também sacrifica seu irmão para que ela e Jasão possam fugir com o precioso Tosão. Quando o casal chega a Tessália, Medeia engana as filhas do rei
mata-o e o corta em pedaços. Quando o assassinato do rei é descoberto, Medeia e Jasão precisam fugir da Tessália para a Grécia. Lá no exílio em Corinto, Medeia tem 2 filhos. E Jasão trai Medeia, que tinha sacrificado tudo por ele, pedindo em casamento a filha de Creon, rei de Corinto. Jasão tenta justificar sua traição, dizendo a Medeia que ele quer proteger seus filhos, que como bastardos não teriam nenhum direito civil. Na Grécia daquela época, as mulheres e os estrangeiros também não tinham direitos civis. Desesperada com a traição de Jasão, Medeia não consegue comer. Ela só consegue chorar. Entretanto, sua melancolia e sua fúria crescem até que ela passa só a pensar em vingança. Ela destruirá seu lar por causa desta injustiça. Sua vida perdeu o significado, ela prefere a morte. Ela diz a si mesma: a mulher é, de todos os aspectos, uma criatura tímida, sem coração para a guerra e que fica horrorizada à visão do aço. Mas se for enganada no amor, não há coração mais assassino do que o dela. Ouvindo suas pragas e temendo a feitiçaria de Medeia, o rei Creon decreta que ela e seus filhos devam ser expulsos do país. Mas Medeia implora ao rei para que este a deixe ficar mais um dia, para preparar-se para a partida, e ele consente. Isto dá a Medeia para que ela execute sua vingança. Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Isto dá tempo a Medeia para que ela execute sua vingança. Medeia planeja enviar seus próprios filhos como presentes para a nova noiva, um vestido e uma tiara de ouro, embebidos em veneno. Caramba! A princesa morrerá ao vestir esses presentes e o mesmo acontecerá com qualquer pessoa que tocá-la. Depois disso, Medeia planeja ferir ainda mais Jasão, matando seus filhos. Para executar este plano, Medeia faz que Jasão pense que suas explosões de raiva foram apenas temporárias. Ela se desculpa e lhe pede que interceda perante Creon para que seus filhos possam ficar e ter um lar. Ela promete enviá-los como presentes especiais para a noiva. Jasão pensa que Medeia recuperou o bom senso e concorda. Medeia sofre terrivelmente com seus planos. Sabe que sua vingança é vergonhosa e que ela será condenada a vaguear sem lar, sem nunca encontrar a paz. Privada de seus filhos, sua vida não terá mais sentido. Em sua imaginação, ela vê seus sorrisos doces e por um momento desiste de se vingar. Ela vê seus sorrisos, ela vai levá-los para o exílio, ela não pode feri-los. Mas o ferrão do insulto retorna quando ela vê quanto seus filhos se parecem com Jasão. Medeia entende o horror do crime que está planejando, mas sua paixão supera sua razão. Possuída pela loucura, ela invoca as fúrias negras para destruir o amor e a piedade em seu coração e leva seu plano adiante. Medeia se sente triunfante quando fica sabendo que a princesa morreu violentamente, desfigurada pelo veneno, e que o rei também morreu em agonia por ter tocado o corpo da filha. Dedicando-se às deusas sombrias do ódio, ela mata seus filhos e amaldiçoa Jasão, dizendo: sim, seu pai matou vocês. Puta merda. Jasão pede aos deuses que castiguem Medeia. Medeia chega numa carruagem puxada por dragões alados, com os corpos de seus filhos mortos, e diz gritando para Jasão que a luxúria dele e seu novo casamento, a traição que ele cometeu, são responsáveis por esses assassinatos. Ela justifica suas ações dizendo que matou as crianças para puni-lo. Como Medeia, algumas mulheres rejeitadas no amor ferem seus próprios filhos por vingança, deslocando a raiva que sentem de seus maridos para os filhos. Matar os próprios filhos pode assumir muitas formas. Pode ser atuada por meio de abuso físico direto, ou matando a alma, matando as sensibilidades, os dons e os talentos da criança. Isto tem maior probabilidade de acontecer se os filhos de uma mãe rejeitada forem diferentes da mãe, especialmente se eles forem parecidos ou se agirem como o pai.
Uma criança que não viva de acordo com as expectativas da mãe provavelmente sofrerá com sua vingança. Uma mãe também pode matar a criança em seus filhos e filhas ao lhes dar responsabilidades claramente acima de sua idade. Algumas mães rejeitadas tentaram vingar-se diretamente em seus maridos. Podem se sentir culpadas de sacrificar seus filhos ao desistir dos direitos de custódia em favor de seus ex-maridos. Outras mulheres matam a criança dentro de si mesmas, martirizando-se e se tornando tristes e rígidas. Elas podem matar seus impulsos criativos interiores, deixando de criar ou destruindo um trabalho que já tenham feito, como Camille Claudel fez depois de se sentir rejeitada por Rodin. Em nosso tempo, podemos olhar para a vida de Maria Callas, a grande artista dramática e soprano grega passional, que também sacrificou sua criatividade depois de ser rejeitada no amor. A tragédia de Maria Callas. Vixe, Maria. Maria Callas foi famosa por interpretar papéis de mulheres trágicas em diversas óperas. Ela expressava a emoção primitiva e crua da louca em toda a sua escuridão. Callas, que às vezes era chamada de a tigresa por seu público, abriu o reino do lado sombrio da natureza feminina por meio de suas ousadas interpretações dessas famosas mulheres da ópera. Ela cantou a frágil Elvira de Bellini, a noiva abandonada em Primeira Puritani, que mergulha enlouquecida nos sonhos do passado, depois de pensar erroneamente que seu noivo a traiu. E a Lucia de Donizetti, que enlouquece quando é forçada a casar-se com um homem a quem não ama. Ela retratou a ambiciosa Lady Macbeth, obcecada pela culpa depois de fazer que seu marido matasse o rei. A Ana Bolena, a rainha que acusa furiosamente os juízes da corte depois de ter sido traída. Por muitas vezes ela cantou Tosca, que comete suicídio depois que seu amado é morto por um demônio que a seduz e atrai. Ela se identificava conscientemente com Norma, a princesa druida, que se mata depois de ser levada pela paixão sexual e quebrar seu voto sagrado. Callas cantou para o mundo seu sofrimento sombrio. Ela tornou famosa a ópera Medea, em que expressava a fúria assassina e a vingança sentidas pela amante rejeitada. Em 1961, depois de ter sido traída pelo homem que amava, ela disse antes de sua apresentação final de Medea: "O modo em que eu via Medea era o modo como eu o sentia, ardente, aparentemente calma, mas muito intensa. O tempo feliz com Jezão acabou, agora ela é devorada pelo sofrimento e pela fúria." Quando era menina, não parecia provável que Maria Callas fosse transformar-se numa das prima-donas mais autoritárias, belas e melancólicas de todos os tempos. Ela era a segunda filha de um casal de imigrantes. Imigrantes? Gregos, né? Imigrantes gregos que tinha esperado que um filho salvasse seu casamento e tomasse o lugar de seu filho que morrera aos 3 anos de idade. Disse que a mãe de Maria olhou para o outro lado quando colocaram sua filhinha em seu colo pela primeira vez. E olhando pela fria janela do hospital, pediu às enfermeiras que levassem a criança embora. Havia uma tempestade de neve lá fora, e a mãe de Maria passou a sua vida como uma rainha gelada, amargurada pela morte de seu filho e por seu casamento infeliz. My gosh. A mãe de Maria tinha abandonado seu desejo de ser uma atriz em favor de um casamento tradicional com um farmacêutico bem-sucedido, mas ela ansiava pela vida glamurosa que seu pai, um oficial do exército e cantor, levava. Depois de se mudar contra a vontade para a América, a mãe de Maria se conformou com o martírio, enquanto projetava secretamente sobre suas filhas suas esperanças de fama. Maria mostrou cedo seu talento vocal e começou a estudar música aos 7 anos. Seu pai se opôs a este gasto frívolo, mas sua mãe insistiu. A música se transformou na vida de Maria. Ela ganhou muitos prêmios em concursos musicais. Em 1937, a mãe de Maria voltou para a Grécia
para que Maria pudesse ter um treinamento adequado para sua carreira de cantora. Embora sua mãe elogiasse suas realizações, Maria se sentia privada do amor da mãe que era dirigido à irmã mais velha, Jackie, bela, graciosa e encantadora. Em contraste, Maria sentia que era o patinho feio. Desajeitada, tímida e pesada, Maria comia demais para compensar a falta de amor. Na escola, ela se sentia deslocada, sem amigas íntimas e sem namorados. Ela suprimiu seus desejos e anseios de adolescente e trabalhou. Anos mais tarde, ao reclamar sobre a perda de sua infância, ela disse: "Eu trabalho, portanto existo." Ela estava determinada a conseguir o amor das pessoas ao se tornar uma cantora famosa. Por toda a sua vida, Maria se ressentiu com a rejeição de sua mãe, sentindo que sua irmã mais velha recebia amor incondicional, enquanto ela tinha de trabalhar para obtê-lo. Maria colocou de lado a energia da raiva que sentia pela mãe. Este trauma de rejeição que a consumia transformou-se numa fonte alquímica ardente para sua habilidade instintiva e imediata de expressar as paixões enfurecidas das amantes tristes e traídas, cujos sofrimentos ela cantava no palco. Segundo sua biógrafa, Ariana Stassinopoulos, Maria Callas sempre precisava de alguém que a apoiasse e acreditasse em seu talento e em sua grandeza. Primeiro sua mãe e depois sua primeira professora de música, a Maria Trivela, que incentivou seu talento e cuidou dela. Depois Elvira de Hidalgo, a grande professora espanhola de música, treinou Maria, deu-lhe amor maternal, mostrou-lhe as artes femininas de se vestir e movimentar-se, e apresentou as grandes heroínas da ópera. Maria floresceu com a devoção de Elvira de Hidalgo e com sua crença em seu destino como uma grande cantora. Ela era devotada à sua mentora, uma boa mãe, mágica, e via sua mãe natural como uma mãe má, que nunca tinha entendido suas necessidades emocionais. Aos 17 anos, Maria cantou profissionalmente na Ópera de Atenas, eletrizando as audiências com sua paixão. Fora do palco, ela ficou conhecida por causa de suas explosões irracionais. Em 1945, quando seu contrato não foi renovado pela Ópera de Atenas, Maria decidiu ir para a América. Lá ela esperava reunir-se a seu pai, que estava separado de sua mãe. Ui! Borboletinha. Susto! Tadinha, tão bonitinha. Fica aí, bonitinha. Tá, então ela foi pra casa do pai, né? Bom, que estava separado de sua mãe e se tornar livre e famosa. Esse era o desejo dela, né? Em Nova York, o seu pai foi atencioso, mas não compartilhava seu amor pela ópera. O mundo da ópera de Nova York rejeitou-a sem se impressionar com seu sucesso em Atenas. Magoada, ela se retirou da cena da ópera. Por algum tempo distraiu-se frequentando os restaurantes de Nova York, decorando seu apartamento e cozinhando para o pai. Ela chegou a pesar 80 quilos. Então, o Metropolitan Opera ofereceu-lhe os papéis principais de Leonora e de Madame Butterfly. Ela recusou essas ofertas, dizendo que suas vozes intuitivas a tinham aconselhado a não aceitar. Embora realmente tivesse uma natureza intuitiva, Maria também se sentia inadequada para o papel da frágil Madame Butterfly, porque estava acima de seu peso. Ela sentia que sua decisão de não cantar havia sido correta, mas começou a duvidar de si mesma quando as outras companhias de ópera passaram a rejeitá-la, temendo que seu sucesso anterior tivesse dependido da presença da mãe. Assim, Maria pediu à sua mãe que viesse para Nova York. Sua mãe veio, fazendo-se de mártir. Maria ficou presa entre sua aversão pela mãe amarga e rejeitadora e sua dependência da crença ambiciosa em seu sucesso, demonstrada pela própria mãe. Maria responsabilizava sua mãe por seus desapontamentos na vida e no amor, e por ter lhe transmitido uma visão pessimista dos homens. Desse modo, usou sua mãe como uma inimiga que energizava seu espírito de luta em sua carreira. Quando lhe pediram que cantasse na ópera de Verona, ela conheceu a primeira figura romântica de sua vida, Giovanni Battista Meneghini.
um empresário que amava a ópera e mulheres e que fora designado pelo Festival de Verona para ser seu acompanhante oficial. Meneghini tinha 50 e poucos anos, era estável e influente e se devotou à jovem estrela em ascensão na ópera. Ele a cortejou, admirou seu talento e apreciava a mulher dentro dela. Ele também cuidou dela, incentivou-a e a apoiou. Fez-lhe críticas construtivas e gentis, protegeu-a e ouviu seus medos e suas preocupações. Maria também conheceu o regente Túlio Serafim, que viu seu talento e o alimentou com sua fé. Maria se sentiu feliz com o amor e a atenção desses dois homens. Ela surpreendeu os amantes italianos da ópera com sua voz dramática e suas interpretações únicas de suas amadas heroínas trágicas. Em janeiro de 1946, fez o impossível. Numa só semana, cantou o papel de alta coloratura da Elvira de Bellini e o profundo e majestoso Brunhilde de Wagner. Um feito operístico, pois esses dois papéis são vocal e dramaticamente muito diferentes. Este foi um ponto decisivo em sua carreira, e Maria foi aclamada e convidada a fazer gravações e turnês internacionais. Ela se casou com Meneghini e depois de alguns dias viajou sozinha para a América do Sul. Maria colocava seu canto e seu público antes de tudo, até mesmo de seu casamento e de sua vida pessoal. Maria convidou sua mãe para acompanhá-la na temporada no México em 1950, permitindo que ela desfrutasse de sua fama. No entanto, emocionalmente, Maria continuava distante. Ela só demonstrou vulnerabilidade na frente da mãe uma vez, confessando-lhe em lágrimas que desejava ter filhos e que queria que a mãe a ajudasse a criá-los. Mas no dia seguinte, quando a mãe tentou mostrar a afeição, Maria explodiu gritando que não era mais uma criança. Revelar sua vulnerabilidade para a mãe tinha sido ameaçador demais para Maria. Ela se retraiu ainda mais quando a mãe lhe escreveu cartas cheias de acusações, reclamando de seu afastamento e de ter sido substituída por Meneghini. Rejeitando a mãe, que a havia rejeitado, passou a ter medo de ser usada e devorada por ela. Disse não quando a mãe pediu-lhe ajuda financeira para si mesma e para a irmã mais velha. Ela se sentia mais feliz e à vontade quando estava no palco cantando. Entrava em pânico antes de um recital, depois dele era frequente que tivesse dores de cabeça. As reuniões sociais depois da ópera eram sempre uma provação, pois não tinha confiança com relação às suas roupas e habilidades sociais. Era uma mulher impulsiva que se irritava facilmente e cujos estados de espírito eram mutáveis. Ficava doente com frequência e tinha que cancelar apresentações. Parecia incapaz de aproveitar a vida, de descansar e simplesmente ser ela própria. Apesar de seu sucesso, preocupava-se com erros do passado e temia o futuro. Ela era sua pior crítica e exigia perfeição. Se uma apresentação não fosse totalmente perfeita, ela era impiedosa consigo e com os outros. Maria brigava cada vez mais com os diretores de ópera que tinham dificuldade em controlá-la e lidar com os seus temperamentos. Seu marido sempre a apoiava nesses conflitos e frequentemente alimentava a raiva que ela sentia. Como sua mãe, ele estava identificado com a fama de Maria e queria dirigir sua vida e seus sentimentos. Em 1952, Maria, que ainda não tinha 30 anos, estava no auge de sua carreira. Apesar de suas dificuldades pessoais, aclamada ao cantar Norma em Londres, ficou magoada com os repórteres que fizeram comentários irônicos a respeito de seu tamanho. Certa vez, quando cantou Aida, um crítico escreveu que suas pernas eram do mesmo tamanho dos elefantes usados na apresentação. Este comentário cruel perseguiu Maria pelo resto de sua vida. Determinada a perder peso, sofreu os rigores de uma severa dieta, além de sua agenda de trabalho exigente. Ela desejava a dieta tanto por causa da aparência quanto pela saúde, pois atribuía suas dores de cabeça e tonturas a seu peso excessivo. Queria ficar magra como Audrey Hepburn,
o que significava perder mais de 27 quilos. Precisou de quase 2 anos para conseguir isso, mas acima de tudo, queria expressar tão plenamente quanto possível os papéis que cantava e sentia que uma cantora pesada não deveria desempenhar o papel de uma bela e jovem heroína. Queria representar especialmente Medeia, a assassina cujo queixo precisava estar agudo e tenso com a fúria provocada pela rejeição de seu marido. Em 1953, Maria cantou pela primeira vez uma ópera relativamente desconhecida, Medea de Cherubini, e a transformou num grande sucesso. Sua Medea era tão poderosa que as audiências pediram para ouvi-la no La Scala. Essa apresentação foi dirigida por Leonard Bernstein, que disse: "O teatro estava fora de si. Callas? Ela era pura eletricidade." Maria estava vestida com um manto vermelho sangue e cantou a crua danação de sua fúria para uma audiência que teve de confrontar as forças totalmente primitivas do ciúme e da vingança da psique humana. Ela havia perdido 28 quilos. Ela era alta, magra e muito bonita. Tinha grandes olhos escuros penetrantes e o poder mágico, até mesmo gênio, de se transformar na personagem que estava representando. Mundialmente famosa, tinha influenciado a ópera pela ênfase que dava ao drama. Seu senso de verdade dramática não permitiria que ela cantasse sem estar integrada ao papel, independentemente das críticas. Apresentou ao mundo da ópera diretores cujos corações estavam no teatro: Luchino Visconti, Alexis Minuti e Franco Zeffirelli. Apaixonou-se por Visconti, que admirava sua intensidade e talento artístico, mas que era homossexual. Ela se ardia em ciúmes dos homens por quem imaginava que ele se sentisse atraído, inclusive seu querido Leonard Bernstein. O sucesso trouxe-lhe notoriedade. A imprensa publicou que ela se recusava a receber as cartas de sua mãe e o comentário invejoso de suas colegas. O público volúvel que a idolatrava tornou-se hostil. Transformou-se em alvo de escândalo no La Scala. Também se enredou em diversos processos legais. Por baixo de sua aparência durona, era muito sensível, até mesmo infantil e ingênua, e sentiu-se magoada com esta hostilidade. Contudo, sua tendência era retalhar quando se sentia traída. Quando cantava no Metropolitan, em 1956, recebeu críticas frias da colunista nova-iorquina Elsa Maxwell, uma grande dama da sociedade internacional. Maria decidiu encantá-la e Maxwell acabou adorando-a. Isso iniciou um novo relacionamento mãe-filha, e Maxwell a iniciou num mundo novo e intrigante. Maria recusou uma apresentação em Edimburgo, para poder comparecer a uma festa de Maxwell em Veneza. E a imprensa inglesa criticou sua atitude, chamando-a de outra retirada de Callas. Seu médico a havia aconselhado a cancelar a apresentação e a descansar em razão de seu estado de esgotamento devido ao excesso de trabalho. Mas para sua vida de festas era nova e empolgante. As festas não a deixavam exausta como uma apresentação, e o baile de Veneza estava sendo realizado em sua honra. No baile conheceu Aristóteles, Sócrates e Onassis, que começou a cortejá-la, mesmo sendo ambos ainda casados. No final da década de 50, Maria começou pela primeira vez a colocar sua vida pessoal acima da arte. Os críticos não gostaram e quando ela cancelou parte de seu compromisso com a Ópera de São Francisco, por causa de problemas de saúde, o diretor Kurt Adler ficou furioso e cancelou suas outras apresentações. Ele a denunciou ao American Guild of Musical Artists, que mais tarde a advertiu por não cumprir suas obrigações profissionais e por trair a arte em virtude de autoindulgência. Era como se ela estivesse apresentando o dilema de Norma, a sacerdotisa que vive o conflito entre seus votos sagrados e sua paixão pelo amor. A fama e a adulação diminuíam aos seus olhos. Ela disse:
Nós pagamos por essas noites. Eu posso ignorá-lo, mas meu subconsciente não. E é ainda pior, eu confesso que existem momentos em que parte de mim fica lisonjeada pelo clima emocional, mas geralmente eu não gosto de nenhum momento disso. Você começa a se sentir condenada. Quanto mais fama você tem, maior a sua responsabilidade, e você se sente menor e mais volúvel. Maria continuou a cantar, algumas vezes para multidões hostis, que então encantava com suas apresentações mágicas. Mas a atmosfera fria no La Scala continuou, fazendo que deixasse essa casa. Outras brigas em público com diretores deixaram-na com uma agenda vazia. Enquanto isso, Onassis começou a cortejá-la em grande estilo. Embora odiasse ópera, ele e sua esposa deram uma festa de gala em sua homenagem antes da apresentação de Medea em Londres. Ele convidou Maria e seu marido para um cruzeiro de 3 semanas pelo mar Egeu. Em seu iate e nessa viagem, ela se apaixonou perdidamente por Onassis. Era a primeira vez que se entregava totalmente a alguém. Descobriu que Onassis era expansivo, apaixonado, extravagante, divertido, vigoroso, impetuoso, terno e companheiro. Como ela também era um lutador e um vencedor. E era multimilionário. Depois do cruzeiro, ele foi à casa dos Meneghini e fez-lhe uma serenata embaixo de sua janela. Nessa noite, Maria abandonou seu marido para ficar com Onassis. Houve um escândalo. A imprensa publicou as críticas de sua mãe e os comentários amargos do marido, que disse ter transformado uma cigana gorda e desajeitada na estrela que Maria era agora. Contudo, Maria estava profundamente apaixonada. Pela primeira vez conseguiu estar feliz. O casal viajou para um cruzeiro de 2 semanas. Podia relaxar no iate de Onassis ao lado do homem que amava. Tinha sido um pássaro engaiolado em seu casamento e em seu trabalho. Ela disse: eu sinto que fiquei presa numa gaiola por um tempo tão longo que quando conheci Aristo, tão cheio de vida, me transformei numa mulher diferente. Consegui fazer amizades mais leve e suave, tentou reconciliar-se com os diretores do Metropolitan e no La Scala. Aceitou o convite do La Scala, mas nos anos seguintes cantou menos óperas em menos lugares e sentia-se cada vez mais perturbada pela ansiedade em relação às suas apresentações. A maior parte de sua energia foi dirigida para seu grande amor. O diretor Zeffirelli disse: tudo o que ela queria era estar com Onassis, ser sua esposa, sua mulher, sua amante. Se ele não a tivesse pressionado para continuar cantando, como uma forma de projeção de si mesmo, ela provavelmente teria parado totalmente de cantar. Depois de falhar nos mi bemóis agudos em Lucia, uma das produções de Zeffirelli, Maria disse a ele: você não pode servir a 2 mestres. A voz de Maria parecia estar abandonando-a. Ela queria devotar-se ao casamento. Eu não quero mais cantar. Eu quero viver apenas como uma mulher normal, com filhos, um lar, um cachorro. Mas Onassis era um homem agitado e repentinamente começou a desaparecer do relacionamento. Assim que reaparecia, Maria ficava à sua disposição. Onassis não queria divorciar-se, mas quando sua esposa se divorciou dele, não se casou com Maria. Ela se adaptava às rotinas e aos desejos dele, e era vista ao seu lado nas casas noturnas, nos jogos de cartas e em reuniões superficiais, das quais não gostava. Maria estava envelhecendo. Ela praticava menos e sua voz de soprano não conseguia mais alcançar consistentemente as notas agudas, embora ainda tivesse uma forte voz de mezzo-soprano. Não aceitou mais desafios operísticos, pois desejava ficar livre da tensão nervosa resultante do excesso de trabalho que tinha paralisado sua vida. Ainda tinha esperança de se casar com Onassis, mas não estava destinada a ter a vida normal de casamento e filhos que desejava. Em vez disso, era assediada por seu ex-marido, o Meneghini, que fazia comentários maldosos na imprensa, e por sua mãe, que, usando uma tática de mulher-dragão, escreveu um livro sarcástico sobre sua filha. Ela também recebeu críticas negativas em suas poucas apresentações. Ainda tinha sucessos,
uma tosca triunfante em Londres e em Nova York, mas sua voz quebrou enquanto cantava Norma em Paris. Cantou sua última ópera em 1963. Havia dito adeus à ópera, e tudo o que lhe restava era Onassis, mas ele começou a tratá-la de modo abusivo. Ridicularizava a ópera na frente dela, gritava com ela e a espezinhava diante de seus filhos, tratando-a segundo seu estado de espírito. Sabotou um projeto criativo, um filme de Tosca planejado por Zeffirelli, no qual Maria seria a estrela. Ela se havia entregado totalmente a Onassis e desse modo se colocar à sua mercê. Então, aos 43 anos, Maria ficou grávida. Eita! Onassis lhe disse que terminaria o relacionamento se ela tivesse o bebê. Durante toda a sua vida, Maria tinha desejado um filho, mas traiu a si mesma e escolheu Onassis. Embora ela ainda tivesse esperanças de se casar, o relacionamento estava chegando ao fim. Estava disposta a fazer qualquer coisa para manter esse relacionamento. Suas brigas ficaram ainda piores. Ela intuía que outra mulher a estava substituindo na vida de Onassis. Maria aceitava que ele tivesse casos. Ela tinha uma visão antiquada de que a mulher devia ser ao homem que amava. Mas era uma tortura ser substituída como a mulher central da vida dele. A nova mulher era Jacqueline Kennedy, a quem Onassis estava cortejando havia algum tempo e com quem ele se casou em 1968. A partir desse momento, Maria viveu angustiada. Buscava o sono como uma fuga, usando tranquilizantes e pílulas. Não se sentia em casa em lugar nenhum. Ingenuamente, não conseguia entender como alguém poderia ser tão cruel. Depois de 9 anos com ele, tudo que tinha era humilhação, fúria e lágrimas. Sofrendo, ela aceitou uma oferta para representar Medea num filme de Pier Paolo Pasolini. Internamente sabia que estava atuando o mito de Medea. Transformando sua confusão e sua raiva em arte, podia dramatizar seu próprio tormento e sua fúria nessa história antiga de amante rejeitada. Pasolini tinha visto a história universal de Medea na vida pessoal de Maria e disse: aqui está uma mulher, num sentido a mais moderna das mulheres, mas vive nela uma mulher antiga. Estranha, misteriosa, mágica, com terríveis conflitos internos. Em sua Medea, Pasolini recriou um mundo ritualístico no qual o natural e o sobrenatural se entrelaçam, no qual o mistério penetra o comum de um modo estranho e perigoso. Ao representar este mito, Maria esperava que pudesse reexperimentar seus próprios sentimentos e transformar sua amargura em raiva, seus 9 anos de sacrifício sem sentido, numa vida nova. Identificava-se com Medea e disse: ela era uma semideusa que colocou toda a sua crença no homem. Ao mesmo tempo, ela era uma mulher com todas as experiências de uma mulher, apenas maiores, sacrifícios maiores e mágoas maiores. Ela passou por tudo isso tentando sobreviver. Você não pode colocar essas coisas em palavras. Eu comecei a olhar para as profundezas da alma de Medea. A filmagem aconteceu na paisagem selvagem e surreal da Turquia e em outros lugares onde o mito e a realidade parecem se fundir. Maria ficou tão envolvida com o filme que uma vez desmaiou no set, enquanto corria descalça na terra árida. Ela insistiu em atuar na perigosa cena do fogo, recusando-se a ter uma dublê. Maria viveu totalmente como Medea durante os meses de filmagem e depois sentiu que tinha recuperado algum significado de sua experiência com Onassis, que o significado da vida era maior do que qualquer experiência individual. Desenvolveu também uma amizade fraternal com o sensível Pasolini. Sua Medea foi uma grande obra de arte, embora não fosse um sucesso comercial. A elite não foi tocada pela grande beleza arquetípica e pelo drama do filme em sua premiere em Paris. Onassis havia reservado um camarote especial para o evento de gala, mas não estava presente. Onassis começou a persegui-la novamente, apesar de estar casado com Jack. Telefonava, mandava flores e finalmente assobiou sob sua janela. No início, Maria foi cautelosa, mas cedeu ao encontro.
Então foi publicada uma carta escrita por Jack a um antigo pretendente enquanto estava no iate do marido. Onassis sentiu-se insultado e passou 4 noites com Maria, aumentando suas esperanças. Mas quando Jack o quis de volta, Onassis voltou. Entorpecida, Maria tomou tranquilizantes demais e foi parar no hospital. Apesar de tudo, Maria percebeu que Onassis era importante para ela e o chamou de seu amigo mais íntimo. Onassis também percebeu que Maria o amava pelo que ele era, pois mais tarde ficou ao seu lado durante uma série de tragédias: o casamento de sua antiga esposa com seu maior rival, a morte de seu filho num acidente de avião, perdas nos negócios e problemas de saúde. Quando ele morreu em 1975, Maria ficou desolada e passou a viver a poder de tranquilizantes. Nesse período, ela viveu de modo mais passivo. Mergulhou num relacionamento com o grande tenor Giuseppe Di Stefano, cuja voz estava falhando como a sua. Os dois gravaram juntos, fizeram uma turnê mundial, foram convidados a dirigir uma ópera. Nenhuma dessas tentativas de recuperar a antiga glória foi bem sucedida artisticamente. Em casa, Maria vivia cada vez mais no passado, ouvindo gravações de antigos concertos, olhando para velhas fotos. Talvez sua iniciativa de maior sucesso nesse período tenha sido ensinar em Juilliard. Di Stefano cantou Parabéns a Você como uma surpresa para ela em seu aniversário de 50 anos, no meio de uma turnê mundial. O público adorou e demonstrou-lhe seu amor, mas sua carreira artística tinha terminado. E os críticos sabiam. Uma noite depois de ter sabido da morte do empresário Saul Rurock, ela quase teve um colapso nervoso no palco e encarou sua morte como um presságio de má sorte, pois ele tinha organizado suas turnês americanas. No palco de Carnegie Hall, atacou o modo como as casas de ópera eram administradas, especialmente o Metropolitan. O público ficou chocado e envergonhado enquanto ela resmungava incoerentemente, mas quando tirou rosas para os espectadores, eles saltaram para tentar pegar uma. Maria tinha cantado a louca nos palcos em sua carreira, agora estava atuando como uma em sua vida pessoal. Depois da morte de Aristóteles Onassis, Maria perdeu muitos de seus amigos. Visconti morreu e Pasolini foi assassinado. Ela dizia que se sentia como se fosse uma viúva. Tinha problemas de saúde e se isolou. E cancelava em cima da hora encontros com os amigos. Terminou o relacionamento com Di Stefano e depois lamentou a falta de homens fortes e inteligentes, dizendo: Eu adoraria encontrar um homem assim. Isso seria a solução para meus problemas psicológicos. Ela também reclamava do destino das mulheres que eram aprisionadas pela sociedade, que não podiam sair sozinhas à noite. Em seus últimos dias, assistia televisão, ia ao cinema, ganhou o peso que tinha passado 20 anos tentando perder, caminhou com seus cachorros e praticou o canto. Ficava sozinha durante a maior parte do tempo e tomava pílulas para passar o tempo dormindo. Um pouco antes de morrer de ataque cardíaco em 1977, aos 53 anos, ela disse: Eu não tenho nada, o que vou fazer? Como muitas mulheres condicionadas a esperar que a resposta de suas vidas venha por meio de um homem, Maria Callas buscou resposta para seus problemas, fora de si mesma. Não olhou realmente para dentro. Algumas vezes se questionava, uma vez disse até que precisava realizar um inventário de seu subconsciente. Mas nunca fez um trabalho interior, exceto por sua arte. Sempre continuou como vítima, aprisionada no ressentimento e na autopiedade. A amante rejeitada e a criança rejeitada suprimiu sua vulnerabilidade que poderia ter lhe proporcionado relacionamentos mais íntimos com os outros. E permaneceu também presa no papel de alta sacerdotisa da ópera, a figura legendária a quem ela e os outros se referiam como La Callas. E tentou manter uma fachada pública de dignidade. Foi sempre afetada pelos rituais da igreja ortodoxa grega e uma vez lamentou sua falta de compromisso religioso. Se Maria pudesse ter se entregado a uma energia espiritual superior, poderia ter sido capaz de redirecionar sua grande paixão e sua ânsia de amor para algo transcendente que pudesse dar-lhe sustentação. Sua história, o público a chamava de La Divina.
Sua história terminou de modo trágico porque ela não pôde colher os benefícios da inspiração divina e da exaltação que podia dar aos outros. Lindo, né? Quer dizer lindo e trágico. Mas linda a mensagem. Foda, né? Bom, de vítima ao espírito feminino, a história de Bárbara. A história de Bárbara, uma mulher contemporânea que se identificava com os padrões da amante rejeitada, mostra algumas maneiras pelas quais podemos romper a tendência de vitimização e conseguir um relacionamento mais saudável conosco. Como nas histórias de Maria Callas e de Camille Claudel, Bárbara revela que a rejeição de uma mãe rainha gelada frequentemente está no cerne dessa manifestação debilitante da louca. Por muitos anos, Bárbara tinha tido uma série de casos breves, embora não se apaixonasse. Normalmente se envolvia com homens que não estavam disponíveis. Um dia, num congresso profissional, seus olhos se encontraram com os de um homem, Mark, porque imediatamente se sentiu atraída. Ele lhe disse que era casado, mas falou que desejava ser seu amigo. Ela se sentia suficientemente firme para estabelecer uma amizade com Mark. Gostava de seu jeito brincalhão e profundo e eles tinham a mesma profissão. Em seus primeiros encontros, eles exploraram os sentimentos mútuos, descobrindo que tinham os mesmos valores e esperanças para o futuro. Essa proximidade aumentou a atração crescente entre eles e depois de 2 meses fizeram amor. A natureza feminina de Bárbara floresceu. Sentia-se maravilhosa quando estava com Mark. Mas nos longos períodos entre seus encontros, as dúvidas e frustrações de Bárbara apareciam. Na época do Natal, Mark disse-lhe que precisava de tempo para decidir o que fazer. Ela começou a sentir-se confusa e frustrada com seu relacionamento. Às vésperas do Natal, eles tiveram um dia maravilhoso, e então ela teve uma série de sonhos que revelavam sua louca interior, enfurecida com seu maior medo, traição. Na noite de Natal, sonhou que estava na cama com ele, mas eles não estavam sozinhos. Uma bela loura juntou-se a eles e se colocou sobre o rosto de Bárbara para lutar com o homem. A cena mudou. Bárbara e Mark tinham planejado ir a um casamento, mas ele desapareceu. E então ela o viu voltando de um baile no hotel onde eles estavam hospedados. O seu rosto estava vermelho e inchado das lágrimas que tinha derramado por medo e ciúmes. Ela tentou esconder o rosto que mostrava sua dor emocional e seus sentimentos envenenados, com medo de que essa visão o afastasse. Ele lhe perguntou o que tinha acontecido com seu rosto e então continuou falando, sem dar atenção à resposta. Disse também que queria desistir do casamento e ficar no baile com as pessoas e saiu. Bárbara associou o rosto vermelho e inchado com sua louca interior, que estava enfurecida por causa da raiva não liberada e dos ciúmes acumulados que envenenam com o passar do tempo. Ela não sabia o que fazer com todos esses sentimentos amargos e assustadores. Mais tarde refletiu que a mulher loura na cama, que a tratava de modo tão rude, era o estereótipo cultural do desejo masculino, a coelhinha da Playboy, a quem Bárbara não respeitava, mas que ainda tinha poder sobre ela. O fato de seu amado ter preferido dançar em vez de ir ao casamento indicava que o noivo, tanto do casamento interior quanto do exterior, preferia o divertimento casual ao compromisso com a sacralidade do casamento. Na noite seguinte, teve outro sonho importante. Sonhou que estava segurando um recém-nascido com alguns dias de vida, mas o bebê não estava respirando direito, como se não tivesse vontade de viver. Logo, o nenê morreu. Os pais, que eram o amante e a esposa dele, ficaram de pé, um de cada lado, sem poder ajudar a bebê. Depois desse teve um outro sonho em que um bebê morria em seus braços. Mais tarde, associou a morte do bebê com a morte de seu relacionamento e também de sua feminilidade que estava sendo despertada. Bárbara sentiu muito medo quando acordou depois de cada um desses sonhos. Quando Bárbara e Mark se encontraram depois das festas, era claro que ele estava dividido entre os sentimentos que tinha por Bárbara e os que sentia pela esposa. Concordaram em não se ver até que ele soubesse o que desejava. Choraram juntos, compartilhando a dor da situação.
Enquanto eles andavam em torno de um pequeno lago, Bárbara viu mães passeando com seus bebês, uma cena que a atingiu profundamente. Ela queria desesperadamente ter um bebê. O mundo parecia enorme e vazio. Será que ficaria sozinha de novo? Bárbara esperou que Mark escrevesse como tinham combinado. Para ela, esse foi um período de manter o relacionamento e a esperança em meio a um grande desconhecido. Mas depois de 6 semanas, quando não chegou nenhuma carta, ela se sentiu tomada pelos sentimentos envenenados que seu sonho tinha expresso. Suspeitava que ele tivesse quebrado a promessa que tinha feito de que o encontro de dezembro não seria seu último contato. Ele se havia comprometido a estar presente para ajudá-la no processo, qualquer que fosse sua escolha. Uma noite ela não conseguiu mais se conter e a louca assumiu o controle. Chamou uma amiga e pôs-se a falar com voz embargada. Eu estou quebrada. Então vomitou e desmaiou na cama, deitada sobre seu vômito. O que se havia quebrado era sua capacidade de esperar e de segurar o relacionamento. Ela manteve o espaço sagrado com que tinham concordado, sem saber onde ele estava em seu processo. Infelizmente, ela não tinha estabelecido um limite de tempo para o período de espera. Retrospectivamente, sentiu que essa noite tinha sido um ponto de transformação. 2 noites mais tarde, depois que a ressaca passara, sabia que tinha de contatá-lo. Telefonou-lhe, mas só ouviu a secretária eletrônica. Queria agora romper o silêncio e continuou ligando a cada 20 minutos durante horas, até que finalmente a sua esposa atendeu e ela deixou um recado para que ele lhe telefonasse. Não houve nenhuma ligação e ela acabou adormecendo, acordando às 4 horas da manhã, a hora do lobo. Sem conseguir dormir nem mais um minuto, vestiu-se e foi para o escritório dele. Era como se ela estivesse possuída. Quando ele chegou, depois do telefonema dela, estava furiosa e fora de si. Ele parecia frio e distante. Disse-lhe que seu cachorro, que era o filho em seu casamento, tinha sido morto e que estava de luto por sua morte. Então compartilharam seus sentimentos sobre a separação e a raiva de Bárbara desapareceu na atmosfera cálida que os envolveu. Ela sentia que ainda amava. Ela sentia que ele ainda a amava e estava aliviada por seu amor não ter sido uma mentira. O perigoso passeio de Bárbara. No entanto, outro sonho invadiu sua sensação de alívio. Neste sonho, ela estava deitada de bruços num barco quando ouviu tiros. Ela olhou para cima e viu homens atirando contra ela. Para salvar-se, teria de pular do barco ou se pendurar nele. Ao acordar, pensou que seria morta se não agisse. O perigoso passeio de barco simbolizava a jornada noturna pelo mar. O caminho sombrio de transformação que essa experiência estava lhe dando. A raiva reapareceu. Depois de 2 semanas sem notícias, sentiu que a raiva estava chegando como se fosse um tornado. Mas antes disso, embebedou-se e atuou a fúria de modo inconsciente. E então a sensação passou a ser de colapso, pois havia impotência oculta na raiva. E ela havia descoberto um pouco mais a respeito do futuro desse relacionamento. Agora sentia que se pudesse permanecer consciente, a raiva poderia lhe trazer alívio. Telefonou-lhe, ele estava distante. Tentou conter sua raiva para descobrir por que não tinha telefonado conforme o prometido. No entanto, sua distância e falta de comunicação a deixaram furiosa e explodiu ao telefone. Ele bateu o telefone. Depois, quando se falaram novamente, ele admitiu que não achava que esse relacionamento pudesse dar certo e disse que não queria cuidar dela enquanto estivesse em crise. Ele se sentia incapaz de lidar com suas explosões emocionais que, de seu ponto de vista, eram causadas por ele estar distante e ela não saber o que se passava. Disse-lhe, então, que estava fazendo terapia de casal para tentar melhorar o relacionamento com a esposa. Bárbara sentia-se traída. Ele tinha dito que a amava, mas suas ações revelavam que isso era mentira. Deixara-a esperando, em vez de lhe contar sobre sua decisão de se comprometer com o casamento. Dessa vez, Bárbara o confrontou diretamente.
Em parte, sentia-se louca por causa dessa decepção, especialmente porque ele tinha afirmado repetidamente que a amizade era a base de seu relacionamento. Essa confrontação foi uma transformação para ela. Normalmente, ela assumia toda a responsabilidade por um relacionamento, tentando conter seus sentimentos negativos. Esse era um padrão que desenvolvera na infância, quando tinha aprendido que a expressão de seus desejos e sentimentos faziam que a mãe a rejeitasse friamente. A conexão entre a rejeição da mãe e a traição nesse relacionamento foi mostrada por seus sonhos. Nesse período de espera, Bárbara teve diversos sonhos em que estava novamente na casa de seus pais. Num deles estava dormindo no sofá da sala quando seus pais entraram. No sonho, ela não tinha um quarto. Foi invadida então por antigos sentimentos relacionados com a rejeição que recebera quando criança, especialmente da mãe. Tinha sido punida pela mãe sempre que mostrava suas emoções, do mesmo modo em que agora se sentia punida por seu amante, quando ele desligou depois de sua explosão ao telefone. Seu pai tinha se mostrado indiferente e sentia-se envergonhado sempre que ela expressava seus sentimentos. Mas sua mãe julgava duramente qualquer demonstração de sentimentos e desprezava sua vulnerabilidade e sensibilidade feminina. Sua mãe parecia uma amazona de armadura amarga com relação ao sexo e vítima da falta de afeto do marido. A mãe ignorava as necessidades da filha, vivia por seus filhos e se interessava apenas por dinheiro e poder. Seus valores eram rígidos e masculinizados. Sua mãe era uma verdadeira rainha gelada, que lhe dava dinheiro em vez de amor, mas que provocava culpa em sua filha sempre que ela aceitava o dinheiro oferecido. Bárbara lutava contra sua baixa autoestima nessa atmosfera de rejeição e crítica. Aos 40 anos, ainda estava tentando conseguir migalhinhas de amor de sua mãe. Tão fria, mas sempre pagava um preço por essas migalhas. Quando estava terminando a escola, sua mãe tinha lhe oferecido dinheiro para que pudesse comparecer a uma reunião familiar na casa dos pais, mas depois a tinha criticado por ela não ter meios para pagar por si mesma. Em vez de ficar brava e confrontar a mãe, defendeu-lhe culposamente. Contudo, depois de desligar o telefone, sentiu-se amarga e sem esperanças de ter um contato íntimo e real com a mãe. Seu lado infantil e inocente ainda queria que a mãe a visse e a aceitasse como era. Na verdade, era uma mulher criativa e corajosa, em busca de transformação e de uma maior consciência feminina. As mesmas características que a tornavam madura, sua sensibilidade para os outros, empatia, introspecção, capacidade de intimidade, eram uma ameaça para sua mãe que não queria mudar. Nos relacionamentos com a mãe e com Mark, ela teve de aprender a abandonar as projeções que fazia sobre eles para poder ter a intimidade que desejava e chegar a situações em que pudesse desenvolver um relacionamento verdadeiro. Ela precisava transformar a fria mãe internalizada e confirmar o poder de suas próprias escolhas. Quando assistiu ao filme Camille Claudel, identificou-se com a heroína, tanto em sua feminilidade florescente que tinha se aberto pelo amor de Rodin, quanto na prisão do isolamento que se fechou sobre ela e obscureceu sua vida quando Rodin a rejeitou. Sua mãe era uma rainha gelada, como a mãe de Camille Claudel. Bárbara experimentou esta frieza nos homens em que se retraíam emocionalmente e ela precisava encontrar a energia de sua própria louca. Tinha de liberar suas emoções em vez de remoer poderosas fantasias de vingança. A mãe de Bárbara também ficava presa nos ferimentos da rejeição e da vingança pela frieza de sua própria mãe, mas optou por permanecer inconsciente. Bárbara, ao contrário da mãe, confrontou a louca quando a sentiu enfurecida dentro de si. Este confronto aconteceu interiormente e também no relacionamento. No início, atuara na noite em que se embebedou, mas ela sabia que atuar não era realmente transformador e só a manteria na posição de vítima. Sabia que precisava liberar o veneno que havia dentro dela. Mais tarde, fez isto ao confrontar seu amante, que lhe escondera as decisões que tomara sobre seu relacionamento, mantendo-a na posição impotente de espera. Também lhe disse claramente que ele tinha ignorado seus sentimentos autênticos
tratando-a como uma mulher histérica e rejeitando-a por ser louca, quebrando a promessa de amizade. Para que este confronto acontecesse, foi necessária a energia da louca, pois ela estava muito condicionada a esconder seus sentimentos e a assumir toda a responsabilidade no relacionamento. Então, começou a escrever em seu diário 2 vezes mais do que fazia normalmente, e isso ajudou a processar os sentimentos sombrios e dolorosos. Trabalhou conscientemente para aceitar o fato da traição de seu amante, conseguiu perdoar a si mesma por ter entrado num relacionamento com um homem casado e não disponível, e depois de muitos meses conseguiu perdoar Mark. Aceitou o processo de luto e se permitiu chorar tanto quanto fosse necessário. Também passou muito tempo sozinha e colocou nova energia em seus estudos universitários, trabalhando na direção do lado profissional de sua vida. 4 meses depois do último telefonema, encontrou-se com seu antigo amante, para assegurar-se de que tinha limpado qualquer ressentimento residual. Quando se despediram, sentiu-se livre. Era final de primavera e percebeu a esperança de uma nova vida. Bárbara transformou sua vida com relação a ser uma amante rejeitada porque desejava mudar. Reconheceu o padrão repetitivo de se prender a homens não disponíveis e mudou essa síndrome quando percebeu que isso a fazia sentir-se inadequada e solitária. Descobriu também que não queria apenas a emoção do romance, mas a sacralidade do casamento divino. Prometeu a si mesma que nunca mais quebraria a sacralidade de outro casamento. Refletiu que um caso na vida dos homens casados os ajudava a ir na direção do divórcio ou a voltar para a segurança do casamento. Reafirmou que o centro de sua vida precisava ser seu próprio desenvolvimento espiritual e não um anseio por amor. Conscientemente usou a energia da louca para transformar a baixa autoestima que tinha herdado da mãe. Quando descobriu a necessidade de desistir do relacionamento com seu amante, pôde ver que era necessário soltar de sua intensa necessidade de contato íntimo com sua mãe, que não queria ou não podia satisfazê-la. Posteriormente, conseguiu comunicar-se melhor com a mãe, numa posição de maior igualdade. Ela aprendeu a reconhecer e a delimitar seus próprios limites e a dizer um não incisivo quando necessário. Aprendeu que dizer não vinha antes de dizer sim. Começou a libertar-se para ser ela própria por meio desses insights e ações. Perfect. Transformando a amante rejeitada. O que a amante rejeitada precisa fazer para entender e integrar o padrão que está controlando sua vida? Ela está presa por sua obsessão à pessoa que não pode possuir e precisa ser capaz de aceitar a realidade que não pode controlar e desistir da ilusão que alimenta sua obsessão. Quando nos agarramos a alguém que nos rejeita, com frequência estamos tentando nos agarrar desesperadamente a uma característica nossa que projetamos nessa pessoa. E secretamente ansiamos por essas características. Pode ser qualquer característica, independência, criatividade, sucesso, desapego, algo que nos ajudaria ou nos animaria. Contudo, pode ser também que estejamos atraídos por algo prejudicial, um aspecto sombrio de nós mesmos que precisa ser reconhecido e integrado de algum outro modo. A amante rejeitada precisa olhar para dentro de si e examinar os elementos de suas projeções sobre a pessoa que abandonou. Ao identificar qual é a fonte da atração, as características que admirou e buscou no amado e as de que teve medo de ver ou que tentou ignorar, ela pode começar a compreendê-las interiormente e a desenvolvê-las ou trabalhá-las. Por exemplo, uma mulher se apaixonou por uma série de homens rejeitadores, todos escritores. Secretamente, ela sempre desejara escrever, mas seu pai a tinha desaconselhado e desanimado. Ele considerava artistas e escritores. Ele desconsiderava. Em vez disso, ele lhe disse que pagaria seus estudos se dedicasse a uma ocupação prática adequada para mulheres. E assim ela se transformou numa assistente social. Mas sua energia criativa não vivida a estava consumindo. Oculta em sua atração erótica por escritores, estavam seu próprio desejo reprimido de ser uma escritora.
o ressentimento inconsciente e a inveja também. A raiva não expressa que sentia quando seus namorados tinham sucesso no que ela desejava fazer, a levava a criticá-los, especialmente a respeito de sua casa. Tinha ciúmes também dos amigos de seus namorados. Finalmente, depois de muito trabalho terapêutico, conseguiu reconhecer sua projeção. Inscreveu-se num curso de redação criativa, começou a escrever e sentiu-se como se um peso tivesse sido tirado da sua mente e de seu coração. É necessário muito trabalho interior para transformar a amante rejeitada. Temos de confrontar a raiva que vem da rejeição para podermos entender por que ela é tão forte, quais são suas origens e por que não podemos aceitar que o outro tenha seguido adiante e que podemos fazer o mesmo. Temos de perguntar à louca o que realmente deseja, o que realmente queremos e dirigir nossa energia para um processo criativo. Este processo pode ser auxiliado pelo trabalho com sonhos e com imaginação ativa. O sonho a seguir traz uma imagem assombrada da relação da louca com a rejeição. O trabalho com a imagem do sonho ajudou Claudete, a sonhadora, a identificar sua própria raiva e a libertar-se de seus efeitos tóxicos. Um inseto gigante cor-de-rosa, com o corpo dividido em muitas partes, está arrastando seu imenso corpo através de uma casa. O inseto rosa é uma mãe, e seu corpo está inchado e cheio de fluido venenoso. Eu sei que ela quer comer. Horrorizada, eu tento fugir deste inseto rosa, mas ao despertar eu sei que deveria ter tentado puncionar o inseto para matá-lo ou para deixar que o fluido venenoso saísse. No momento em que teve este sonho, Claudete sofria a rejeição de seu marido e também de outro homem que ela havia amado. O inseto cor-de-rosa, gigante e venenoso, era uma imagem grotesca da fúria da louca que é sentida pela amante rejeitada. Claudete sentir essa fúria louca no ciúme que sua mãe nutria por ela e também em outras mulheres com quem tinha crescido. Mas agora a raiva expandia-se também dentro de si mesma. Embora Claudete reconhecesse que estava com raiva, sabia que sua raiva poderia se tornar venenosa à medida que aumentasse e ficasse retida sob a forma de ressentimento. O sonho do inseto rosa venenoso trouxe uma imagem útil, e ela trabalhou com os sentimentos tóxicos desencadeados pela rejeição que tinha experimentado, de modo que transformassem e a liberassem para o trabalho criativo como artista e mãe. As mulheres podem também ser rejeitadas por outras mulheres. A triste experiência inicial de uma filha que é rejeitada por sua mãe pode reforçar a expectativa de rejeição em todos os seus relacionamentos posteriores e fazer que ela age de modo que provoque abandonos repetitivos. Filhas rejeitadas sempre buscam mães positivas em mulheres mais velhas, como professoras ou terapeutas, e assim podem curar o ferimento psicológico inicial e passar a ter relacionamentos mais saudáveis. A amante filha rejeitada pode também optar por rejeitar a humilhação que sentiu anteriormente na rejeição tóxica ou fria de sua mãe e curar internamente e a si mesma. E curar interiormente a si mesma. Outra mulher chamada Carol, que estava presa no padrão da amante rejeitada, conseguiu ver que sua loucura era, no fundo, parte de um padrão de codependência, no qual ficava obcecada com o relacionamento. Achava que podia controlá-lo, ficava brava quando não o conseguia e se sentia louca nesse processo. Assim que Carol identificou o aspecto codependente e adictivo desse padrão, foi capaz de começar a trabalhar com os passos de recuperação para qualquer padrão de adicção. Como parte de seu processo de transformação, sempre que Carol se achava obcecada por um homem, rezava pela dissolução de suas fantasias obsessivas e pela dissolução de seu apego às expectativas e projeções com relação a qual seria o resultado perfeito em sua mente. Este exercício mental possibilitou que finalmente se libertasse da necessidade de estar ligada ao homem. O padrão da amante rejeitada frequentemente está interligado a um processo de adicção, como no caso de Carol. Os processos para a recuperação da adicção podem funcionar também na transformação da amante rejeitada. Primeiro vem o passo da entrega, aceitar a própria impotência diante da adicção do amante rejeitador, aceitar que o relacionamento acabou e aceitar que o apego a ele tornou a vida louca e ingovernável.
Acontece então a virada de fé e entrega aos poderes superiores internos, que pode libertar a mulher para viver e expressar seu centro criativo e para estar aberta a um relacionamento genuíno. Depois disso, ainda é necessário muito trabalho para analisar e dissipar a raiva e o ressentimento por ter sido rejeitada, e para deixar passar o medo de ficar sozinha novamente. A amante rejeitada precisa sentir e processar conscientemente a ansiedade, a depressão, a perda, a raiva, o medo do desconhecido, o luto, antes de poder liberar esses sentimentos. Do outro modo, eles continuarão inconscientes e envenenarão o espírito, provocando ressentimentos e vingança. Os relacionamentos amorosos adictivos têm uma qualidade vampiresca. A amante rejeitada sempre se sente como uma morta-viva. É essencial deixar que esses ressentimentos vampirescos e os desejos de vingança do amante se vão, pois eles podem fazer que ela continue sendo refém do antigo relacionamento. Mas, para abandonar essa posição, a amante rejeitada tem de ver como e onde eles estiveram operando em sua vida e precisa assumir a responsabilidade por sua participação no relacionamento insustentável. Uma vez que a amante rejeitada tenha se libertado de sua obsessão específica, estará livre para sacrificar seu papel de vítima e obter acesso a seu próprio poder para determinar o que fará com sua vida. O perdão é essencial nesse processo. A amante rejeitada tem de se perdoar por ter entrado num relacionamento tão insustentável e por ter sido levada tão cegamente pelo relacionamento e por suas expectativas. Precisa também perdoar o outro para poder se libertar, mesmo que ele tenha jogado conscientemente com seus medos e inseguranças, e ainda que tenha sido cruel. Isso exige que sejam vistas as limitações reais de outra pessoa, isto é, que se aceite o fato de que ele não pode se comprometer, ou não pode ser fiel, ou não pode retribuir seu amor e sua devoção. Ela tem de estar disposta a ver a situação real em vez de se agarrar a seus sonhos, desejos, suas projeções e expectativas. Quando uma mulher tiver se libertado da loucura das fantasias que ela própria criou, poderá ver suas necessidades e cuidar de si mesma de um modo carinhoso que ninguém mais poderia fazer. Paradoxalmente, essa nova habilidade e esse novo equilíbrio podem levá-la a irradiar uma atração que pode resultar em relacionamentos novos e saudáveis com homens não predatórios. Repentinamente pode descobrir que está agindo de modo mais criativo, pintando ou escrevendo poemas, canções ou histórias. As amigas podem assumir uma nova importância, especialmente um grupo que celebre o espírito feminino e gere amor entre si. Neste momento em que emergem a autocompreensão e a autoeficiência, dei uma pausa para abrir a porta para minha nenezinha, meu bebezinho, que se chama Pantufa, é um cachorro, sim. Eu vou repetir esse iniciozinho, tá? Repentinamente, pode descobrir que está agindo de modo mais criativo, pintando ou escrevendo poemas, canções ou histórias. As amigas podem assumir uma nova importância, especialmente um grupo que celebra o espírito feminino e gera amor entre si. Neste momento em que emergem a autocompreensão e a autoeficiência, muitas mulheres sonham com um casamento sagrado. Consigo mesmas, com as forças femininas divinas. Em última instância, para fechar, a transformação da amante rejeitada pode levar ao casamento divino. Ela estava apegada a um amor falso, agora está livre para sua própria divindade. So beautiful. Muito obrigada. Adorei fazer esta leitura novamente. Muito bom. O próximo vídeo que eu vou gravar, na verdade o próximo capítulo já foi gravado, é o 6º, eu também vou postar em seguida desse. E depois eu vou dar uma lidinha no 7º, tá? Vamos ver se essa semana a gente termina essa leitura e começa a outra, tá bom? Beijão.